Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos iniciando nossa aula assíncrona dessa semana, na verdade nossa última aula de 2020. Eu hoje vou, na verdade, explicar um pouquinho para vocês a nossa atividade avaliativa, né, que também já estará disponível lá no Moodle. São dois exercícios bem simples, né, tratando deste tópico que nós falamos um pouco esse bimestre. Então, nós falamos aí um pouco sobre o cálculo de posição da linha neutra, né, e também de cálculo de momento de inércia de seções transversais que fugiam um pouco daquele padrão circular ou quadrado que nós tratamos no bimestre anterior. Então a gente chamou essas seções transversais de seções complexas, né? E aí as duas formulazinhas que a gente utilizou bastante nas nossas últimas aulas. Então, cálculo do momento, aliás, da posição da linha neutra, né? A gente representou pelo Y maiúsculo. E aí como a gente calculou ele? Fazendo a somatória, né, da área vezes a posição da linha neutra de cada um das figuras isoladas, né, que compõem a minha figura. Então faço essa somatória de áreas vezes posições de linha neutra, dividido pela somatória também só das áreas agora de cada uma dessas figuras que juntas compõem a minha seção transversal, tá? E aí o cálculo do momento de inércia, representado pelo I maiúsculo, vai ser a somatória, e aí eu vou aplicar essa equaçãozinha aqui para cada uma das figuras que juntas vão compor a minha seção transversal chamada aí de complexa. Então, é a base, aí a importância, né, da escolha da base, da determinação correta da base e da altura, né, base vezes altura ao cubo. Lembrando que aqui, ó, só a altura está elevada ao cubo, tá? Então é base vezes a altura elevada ao cubo, tudo isso nessa continha aqui de cima, dividida por 12, mais a área, que nada mais é do que base vezes a altura, multiplicado por d ao quadrado. O que é o d? O d é a distância entre a posição da linha neutra dessa figura isolada aqui e a posição da linha neutra da minha seção complexa, né? Então, eu vou fazer o valor que eu encontrei na conta aqui de cima, menos o valor da posição da linha neutra da minha figura isolada, né? Tanto faz se eu fizer o maior menos o menor ou o menor menos o maior. Se aqui eu tiver um resultado negativo de d, quando eu elevar ele ao quadrado, ele vai ficar positivo, né? Vamos supor que eu tenha d valendo menos 2 ao quadrado vai dar menos 4, tá? Tudo bem? Se eu tiver 2 e fizer 2 ao quadrado, também vai dar 4, né? Então, em ambos os casos, eu vou obter um valor de d positivo, tá? Aliás, eu vou obter um valor aqui, após elevar d ao quadrado, eu vou obter um valor positivo, tá? Seja d positivo ou negativo. Exercício 1 da prova, bastante tranquilo, né? Então a gente fez exercícios semelhantes a esse. É um material cuja seção transversal aqui tem esse formato. Essas medidas que estão aqui, ó, elas estão todas em milímetros, né? Então eu vou obter uma posição da linha neutra em milímetros e vou obter um valor de momento de inércia em milímetro a quarta, né? Então a gente tem aqui um retângulo na base de 80 por 30 de altura, um retângulo vertical aqui de 20 de espessura, né, por 200 de altura, e um último retângulo lá em cima de 15 por 140 de comprimento aqui de base por 15 de espessura, né, de altura. Muito simples esse, bastante tranquilo. A gente fez alguns, deem uma olhada nos vídeos anteriores caso fiquem em dúvida. Formulinhas estão aqui, as formulinhas também estão na folha da prova, tá? Bastante tranquilo, se atentem às unidades, tá? Importante, né? Lá na resolução, apresentem todos os passos, né? Então, apresenta essa formulazinha substituindo todos os valores e aí o resultado.
apresenta essa equaçãozinha para cada um dos retângulos, mostrando os valores e aí depois a resposta final, tá? Esse daqui é um pouquinho diferente dos que a gente não fez nenhum igual a esse, mas a ideia é a mesma, né? Ó, atentos, né? Mantenham-se atentos para o fato de que nesse daqui as dimensões elas estão em centímetros nesse exercício, tá? E aí vocês podem fazer em centímetros se preferirem ou pode converter para milímetros, tá? Aí ó, eu tenho aqui, né, base de 2, base de 2, a altura desse retângulo, né, caso eu considere um retângulo que vai até lá em cima, a altura de 6, então seria 2 de base por 6 de altura, a mesma coisa acontece nesse retângulo aqui. E aí lá em cima eu tenho um retângulo de 4, né, por 2 de altura, né? Ou se eu quiser fazer de outro jeito, pode, né? Posso considerar aqui em cima um retângulo de 8 por 2, e aí os retângulos laterais de 4 por 2, tá? A ideia é a mesma, né? Então você vai calcular a área desse retângulo vezes a posição da linha neutra dele. O do outro lado é igual, então você pode fazer para esse multiplicar por 2 mais a área desse retângulo vezes a posição da linha neutra dele. Não esqueçam de adotar como eixo de referência um eixo de referência aqui na base, tá? Beleza, você vai conseguir e aí dividir pela soma das áreas, né, tanto dos retângulos laterais quanto do retângulo que está aqui no superior. E depois a posição da linha, o momento de inércia, a mesma ideia. Momento de inércia para esse, uma vez que você calcule para esse, você pode multiplicar por 2, porque esse daqui é igual, e aí soma com esse daqui, tá? Acho que não vai ter grandes problemas, mas caso tenham, me avisem. A entrega ela deve acontecer até o dia 3 de dezembro, né? Então, um dia antes da nossa volta. E eu acho que é tranquilo para fazer, acho que vocês não vão gastar mais do que meia hora, 40 minutos para fazer, né? Qualquer coisa me avisem. Muito obrigado, pessoal. Voltamos então em janeiro. Fiquem bem, se cuidem, descansem. Isso daqui não vai levar muito tempo, não vai dar para cansar. Então a gente se vê de novo em janeiro, tá bom? Feliz Natal, que 2021 seja melhor para todos nós. Até mais, gente.